Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos nos concentrar agora. Nos prepararmos para a aula. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos sempre e mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos. Que possamos aproveitar esse momento para aprendermos um pouquinho mais e nos conhecermos um pouquinho mais. Até para termos consciência do que ainda nos falta, termos consciência do que já conseguimos, sempre sabendo que é um dia de cada vez. Não somos perfeitos, mas estamos sempre tentando sermos melhores. Ó Pai, ilumina a todos em suas caminhadas individuais, que todos possam receber sempre as suas bênçãos, ter a sua fé fortalecida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Na aula passada, nós conversamos sobre a lei de reprodução, né? E hoje, na sequência, a lei de conservação. Então, a lei da reprodução nos traz a necessidade, né? E inclusive do nosso planeta, de todos os seres vivos, como estamos presos na matéria, a gente tem essa necessidade, né, da reprodução. E hoje a gente vai falar um pouquinho da conservação. Então, o que essa lei, que é complementar da anterior, o que elas nos traz de ensinamento? A lei da conservação também é uma lei divina e uma lei natural. Aí ele começa aqui a apresentação falando sobre o instinto de conservação. Então, todos nós, todos os animais, né? As plantas também têm esse instinto de conservação, que nada mais é do que o instinto de sobrevivência. Nós, enquanto seres humanos, né, ou hominais, na categoria espiritual, nós temos, além do instinto, o desenvolvimento da inteligência. E quanto mais a nossa inteligência se desenvolve, passamos a ser menos instintivos. Os animais, eles têm já o contrário, o instinto muito desenvolvido e a inteligência não tão desenvolvida quanto a nossa. Isso acaba causando até um equilíbrio entre todas essas leis, né? E aí ele fala que a lei da conservação impulsiona o homem e os seres no rumo da evolução, do aprimoramento, através do trabalho contínuo. Todos os seres vivos possuem um instinto de conservação, qualquer que seja o grau de inteligência, em uns é puramente mecânico e em outros é racional. Então, isso que eu acabei de falar, que todos os seres vivos têm esse instinto, mesmo sem saber o porquê eles estão fazendo determinada coisa, mas eles fazem. Então, por exemplo, os pássaros que fazem os movimentos migratórios, né? Com a chegada do inverno, eles percorrem quilômetros para se mudarem por um período para outro lugar. Isso faz parte de uma coisa instintiva. Racionalmente, eles não sabem por que eles têm que ir, mas eles têm que ir. Eles sabem que eles têm que ir, mas o porquê disso, não. Então, eles não têm essa racionalidade, mas eles têm esse instinto muito forte, né? E para nós, como eu falei, também não é mais mecânico. A gente passa a entender o motivo de muitas ações nossas, por que nós fazemos determinadas coisas. Os bebês, eles são muito mais instintivos até do que
nós adultos. Então, por exemplo, um bebezinho, quando você coloca o seu dedo na palminha da mão dele, ele instintivamente ele fecha, por motivo de segurança, que ele quer se segurar em alguma coisa. Racionalmente, ele não sabe o que isso significa, mas ligado a reflexos também, os reflexos são instintivos, né, ele acaba realizando. Então, a criança, ela é muito mais instintiva, porque ela ainda não desenvolveu toda a racionalidade dela, a razão, do que um adulto, tá? E as plantas também são. Então, elas sabem instintivamente quando elas têm que perder as folhas, porque a chegada do inverno, elas têm que economizar água, por exemplo, né? Então, ela sabe instintivamente que tem todo esse ciclo. Então, elas também fazem esse movimento, só que de forma diferente do que os demais animais, tá bom? Aí, os meios de conservação. A necessidade de viver e defender a vida são essencial ao aperfeiçoamento dos seres. Para isso, Deus nos deu os meios de o homem prover através do uso dos bens da natureza. Então, assim como ele fez a lei da reprodução, não adiantava garantir que os animais se reproduzissem, e nós também, se não tivessem os meios para que a gente pudesse conservar esta vida que nos foi dada. Então, a natureza foi toda criada pensando na materialidade que o nosso corpo físico precisaria para sobreviver e se conservar. E aí, ele ainda fala, né, que o homem movido pelo instinto de conservação, aliado à inteligência, adquire meios de cultivar a terra, transformar a matéria e até mesmo sofisticá-la, a fim de suprir aquilo que julga ser necessário. Então, ele dotado dessa inteligência, ele conseguiu desenvolver tecnologia, desenvolver ferramentas que cada vez mais ele pudesse usufruir, né, dos bens naturais, né? Pode passar, Wagner. E ela não se aplica somente ao homem, mas também a tudo que o cerca. Pais zelosos. Peraí que se adiantou. Volta Wagner. Por favor. Isso. Não, agora adianta. Isso. Pais zelosos dizem que devem preservar a natureza para seus filhos e netos. Ora, diante da lei imperiosa da reencarnação, quem serão aqueles que virão habitar esta mesma terra num futuro próximo ou distante? Então, hoje, enquanto a gente está na matéria, a gente fala, eu tenho que cuidar do planeta para os meus filhos e netos. Tá dando um Mas, delay. na verdade, eu tenho que cuidar do planeta porque eu vou reencarnar. Oi? Tá dando um delay aí. Oi, Wagner. Delay. Na minha voz? Não, na sua voz não, mas na sua imagem com sua voz e não sei, parece que tem alguma coisa ruim na internet aí também, mas tudo bem. Mas tá dando para prestar atenção, sim. É que eu mudo aqui e demora Tá bom. um tempo para mudar para você, parece. Ah, tá. É que para mim passou 2, aí depois eu pedi para voltar 1. Então a gente tem que pensar que não é para os nossos filhos. A gente vai voltar nesse planeta. Então eu tenho que cuidar dele, dos bens naturais, dos bens que existem, porque eu vou reencarnar aqui daqui 100 anos, ou 50 anos, ou sei lá quantos anos. Então não são só para os meus filhos e netos. É para mim e para os demais espíritos que reencarnarão. Chegamos aí a 8 bilhões de pessoas esse mês, né? Esses dias aí. Então, são 8 bilhões de pessoas para se alimentar. E aí fala que é fundamental a importância do despertar de consciência desde a mais tenra idade, fazer dos filhos os multiplicadores do bem em todas as suas manifestações e agentes no bom uso da inteligência. Então, a gente tem que começar a pensar que Deus, né, quando criou aí o nosso planeta, e a gente fala que é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, que ele criou um planeta que fosse suficiente para todos nós vivermos bem em harmonia sem faltar nada. Só que o que a gente percebe nessa lei de conservação? Que ela não está sendo muito bem utilizada e aplicada, por quê? Porque a gente tem que pensar sempre
o que é necessário, qual é a nossa necessidade e qual é o nosso desejo. Então, o planeta, a gente sabe que ele está sendo muito mais devastado do que precisaria ou necessitaria, em virtude desse desejo, desse ego, desse consumo excessivo, desse consumo não responsável. Então, nisso a gente está pecando, apesar da nossa inteligência, a gente está pecando muito no uso da inteligência porque a gente está destruindo o chão que a gente pisa, tá? Recentemente, né? Até acho que ontem ou antes de ontem, teve lá a COP lá no Egito lá, né? Então eles estão Uhum. justamente discutindo sobre isso, né? Sobre o futuro do planeta e a responsabilidade dos países em ter que preservar isso, né? Politicamente falando, né? Então é uma coisa importante assim, né? Que a espiritualidade deve acompanhar, né? Sim, e pensar que também as ações individuais fazem toda a diferença, as escolhas individuais. Então, por isso que fala, você tem que educar os seus filhos também para esse caminho do bem, para que eles possam fazer boas escolhas, né? É necessário, penso eu, nesse momento, que realmente todos se unam, tanto a parte política, né, da gestão de todos os países aí, quanto a parte civil, que somos nós, as empresas. Então, se todos nós não nos unirmos nessa causa, realmente não vai dar conta, né? Então, a gente sabe que alguns fenômenos meteorológicos, principalmente, eles serão exacerbados e cada vez mais fortes, né? Enquanto a gente não entender, né, as mensagens aí que a gente tá recebendo aí diariamente, continuar nesse desequilíbrio, acho que a gente pode passar por situações até piores, né, do que a gente tem passado. Com certeza. Para a gente poder se tocar mesmo, né, realmente refletir, ver o que a gente quer, né, o que a gente vai fazer com o mundo, como que a gente vai deixar. Enfim, uma reflexão bem grande, assim, bem íntima mesmo, para cada um fazer. Mas. E o que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu acho que é isso. O que está ao meu alcance? Então, eu não consigo salvar o planeta inteiro. Mas o que está no meu alcance? Então, sim, é reduzir o consumo de carne, que a gente sabe que é o maior produtor de gás metano do mundo, são as vacas. Então, assim, será que se eu diminuir o consumo de carne, eu já não estou colaborando? Tomar um banho consciente, né? Tomar um banho rápido, usar água, né, com responsabilidade, Sim. Evitar o desperdício de qualquer tipo de recurso material. Sim. E evitar o consumo compulsivo mesmo, né? Então, não preciso comprar mais um tênis, mais um sapato, mais uma sandália. Se eu tenho os que me dão bem, fico, né? E isso é em tudo. Eu não preciso trocar de celular todo ano. Se o meu ficar funcionando durante 4, 5 anos, está perfeito, maravilhoso. Vou trocar a hora que realmente não tiver mais conserto. Então, são pequenas coisas que eu estou falando isso enquanto classe média que somos. Sim. Enquanto um país privilegiado em recursos hídricos, em água, país abundante. Mas imagina se todos os habitantes do planeta tivessem o mesmo acesso econômico que nós temos. Aí não teria mais nada. Eu não sei se vocês já viram aquele dos planetas, quantos planetas nós precisaríamos se a gente consumisse igual os americanos, igual os europeus. Vocês já viram isso? É uma pegada que a gente fala da pegada ecológica, e se a gente consumisse, por exemplo, igual aos americanos consomem, a gente precisaria de 3 planetas para suprir as nossas necessidades, né? Então, assim, é muito mais. Então, o que freia até, infelizmente, essa destruição em massa do planeta é a desigualdade social. Infelizmente, a pobreza é o que segura. Por quê? Porque essas pessoas não têm o mesmo direito de acesso aos bens materiais como nós temos. Então, isso também é para a gente se pensar, sabe? O que a gente está falando nessa lei de conservação? Se todos deveriam ter direito
acesso à água, uma moradia, alimentação, todos deveriam ter. Então tem muita coisa que a gente desperdiça. Passa numa feira quando termina, quantidade de verduras jogada pelo chão, de tomates, de alimentos. Então, será que não tem uma forma um pouco mais lógica e racional de se aproveitar isso, né? De evitar o estrago? Então, são pequenas ações que a gente tem que começar a pensar e se organizar para que essa lei de conservação realmente ela possa ser respeitada, né, na sua maioridade. Todo desperdício é triste, né? E, Todo desperdício é triste. e normalmente quem tem a abundância é o que causa mais desperdícios, né? Que nem eu vi lá e as pessoas acham que por ter abundância não precisa ter preservação, é pelo contrário, né? E, tipo, você tá com abundância aqui, do outro lado do mundo tem alguém passando fome. Aí eu tava lá na chácara, lá na fazenda lá da minha cliente lá, aí o rapaz que tava trabalhando lá, a mulher é muito rica, tudo e tal, mas nem é por isso que precisa desperdiçar as coisas, né? Aí ela deixou o cara, né, que tava trabalhando lá, com o triciclo, deixou o triciclo ligado, a gente passou de carro e ele foi lá mexer no negócio das plantas. Quando a gente voltou, o triciclo estava ligado ainda, depois de meia hora. Tava lá ligado, sozinho, desperdiçando. Na cabeça dele assim, ó, essa mulher tem dinheiro infinito, então eu posso gastar isso aqui sem nem me preocupar, sabe? Então, e aí que nem aquele cara, o youtuber lá que ele encheu uma banheira de Nutella. Pegou não sei quantos mil potes de Nutella, encheu uma banheira e mergulhou nela com Nutella para Isso eu não vi, poder não, mas, gente. para poder ganhar views. Meu, é ridículo como é porque o cara tem abundância, ele tem acesso e ele se aproveita disso, né, para ganhar a mídia e aí uma Pior que pessoa ganha, lá, né? acho que nunca comeu uma Nutella lá, uma pessoa, dependendo, muita gente lá nunca nem comeu uma Nutella na vida, né? E aí aí que tá a nossa responsabilidade, né, dar audiência para isso, de contribuir para isso, de fazer esse tipo de desperdício, que as pessoas ainda têm essa mentalidade, não tem essa mentalidade de desperdício, né? Acho que só A nossa geração que não viveu a guerra, então, por exemplo, os nossos avós que viveram a guerra e uma pobreza maior, eu lembro que minha avó economizava os sabonetes que sobravam, ela juntava os restinhos de sabonete e fazia um sabonete colorido, tudo com os restinhos dos outros sabonetes. E não que a gente não tivesse dinheiro para comprar o sabonete, a gente podia comprar um sabonete, mas era o do não desperdício. Mas você acredita que Se eu fiz isso sobrava com os meus? 2 rodelas de tomate da salada, ela ia guardar num potinho as 2 rodelas de tomate. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar e educar o nosso próximo, e é isso que o Wagner falou, não dá audiência para quem vive disso, desse consumo excessivo, né? Porque aí aqui até continuando, né? O homem, por possuir o livre-arbítrio, traz consigo a responsabilidade dos seus atos. Então, hoje a gente nem fala mais de consumo consciente, a gente fala de consumo responsável, porque consciência todo mundo tem. Você tem consciência, só que você não tem a vontade, o desejo suficiente para mudar e controlar o seu consumo, que é fácil você comprar mais coisas do que você precisa realmente, né? Então fala que muitas vezes não tão satisfatórios perante a natureza e gozos dos bens terrenos, essa responsabilidade sobre os seus atos. Na maioria das vezes, o homem é movido por um desejo incontrolável de possuir bens. Observa o que o semelhante tem e deseja para si. E aí a gente entra também numa outra questão que o Espiritismo traz, que a gente sabe que, na verdade, os bens materiais, eles são necessários, mas não é o que nos traz paz de espírito. Então, tem muitas pessoas que acham que ter coisas é o que vai lhe trazer autoestima, que vai lhe trazer reconhecimento, que vai lhe trazer benefícios, enquanto, na verdade, a gente sabe que muitos deles têm uma solidão profunda, porque não entenderam ainda o verdadeiro significado e propósito da vida.
A maioria das pessoas que compra compulsivamente é para sanar uma carência afetiva muito grande dentro de si, uma solidão muito grande. A ambição, a inveja, a cupidez fazem com que seja tentado a possuir de maneira além do que lhe seja necessário. Deus, dotando o homem com instinto de conservação, oferece-lhe os bens da terra para que aprenda a usufruir com equilíbrio. Então, esse é o grande aprendizado desse instinto de conservação, é você usufruir com equilíbrio. E para que cresça moralmente, faz com que desenvolva o sentido de limite do que lhe possa ser realmente necessário e do que seja supérfluo. Aí no Livro dos Espíritos. Então, a abundância do que a Terra nos oferece, do que no planeta nos oferece, é uma prova moral. Que aí ele fala, se você desenvolve esse sentido do limite, olha, até aqui é o que eu preciso, daqui para frente é o que eu quero. Então, se a gente aprende a tomar conta desse limite, isso a gente já está vencendo uma grande prova. É porque se a gente não tivesse esse instinto de conservação, a gente ia se matar, né? Porque, eu falar a fome, né? A gente sente fome porque a gente precisa se alimentar para sobreviver. Se a gente não sentisse fome, não tivesse que comer para sobreviver, a gente não comeria. A gente ia ficar andando aí sem comer, ia se matar toda hora, ia se matar, eu acho. Acho que são tipo os impulsos, né? Iniciais para a gente ter uma vida, né? Coerente, né? Sim. E para ver o quanto a gente aprendeu disso tudo. Sim. Uma prova. É, você tá me ouvindo aí, né? Para mim, eu estou sentindo o atraso que você falou agora. É, Eu também tô. a Josi saiu fora. Tá aí, Josi? Tô. Agora passou. Tô, mas tá congelando. Acho que a internet hoje tá ruim em geral. É. Ou talvez seja até a sua, viu, Wagner? Porque eu estava vendo a Josi direitinho e nós duas não estamos te vendo direito. Então, talvez, sei lá. Mas é isso. Então, retomando, o que é necessário, o que é supérfluo. Então, olha essa imagem, né, da mulher com crianças, provavelmente na África, onde tem uma baciazinha com água, que é com isso que eles têm que viver, que eles têm que tomar banho, cozinhar, a pouca comida que tem, e ainda usar para higiene. E outros gastando, né, empurrando a folha da calçada com esguicho de mangueira, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Então a gente tem que começar a conhecer e discernir o necessário do supérfluo, e isso é resultado dessa aprendizagem exercida através da vivência. Quando o homem passa por experiências marcantes, como a da miséria, da extrema necessidade, do desgaste da saúde, das limitações físicas que impõem determinada condição para obter meios de garantir sua sobrevivência, quando se vê no limite das forças, essas experiências ficam gravadas na sua memória espiritual. Então, aqui a gente vai entender o porquê também tem pessoas que, ao contrário, no oposto ao contrário, são extremamente avarentas, no sentido de guardar para si, guardar, 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 porque teme que falte. Então, tem o armário lá, despensa cheia de comida, mas não é capaz de dar um pão para uma pessoa que necessita. Então, porque provavelmente essas pessoas também já passaram em outras encarnações essa fome, essa fome desesperada, todas as limitações econômicas que ela possa ter vivido. Então, isso fica gravado de alguma forma, né? E aí vem numa situação, às vezes, um pouco melhor para ver se se desvincula disso. Tem um estudo de um neurocirurgião muito interessante também que fala sobre esse assunto. Ele era bem obeso, obeso, assim, acho que era uns 200, 300 quilos, assim. E ele tinha muito problema de alimentação, porque os pais deles eram da Europa e passaram essa fome na guerra, e ele tinha essa ideia de desperdício e que não podia desperdiçar e que teria que comer bastante. E aí ele fez várias dietas e tal e nunca conseguiu emagrecer. Aí até que um dia, tipo, como ele é neurocirurgião, ele
entende sobre o sistema do cérebro, ele falou que iria continuar comendo a mesma coisa, só que ele ia pegar o prato, ia cortar no meio e ia jogar no lixo. E aí ele ia pegar, ele come 4 hambúrgueres, ele ia comprar 4 hambúrgueres, ia pegar 2 e jogar no lixo. Que ele teria que desperdiçar, fazer uma reprogramação lá mental dele lá, porque para ele era o cúmulo jogar isso no lixo, por causa desse negócio da fome. Mas aí, como ele começou a jogar, ele começou a ensinar o cérebro dele a ver que isso, né, tal, que deveria. Que ele Aí, não é uma lixeira, né? aí ele foi e colocou um quarto, aí ele começou a comer um quarto da comida que ele comia antes, aí começou a emagrecer, emagrecer. Aí ele meio que reprogramou no cérebro dele essa função de sobrevivência, assim, muito esse instinto aí de gula, né, sei lá, de desperdício em excesso e tal. Eu, na outra encarnação, eu devia ter vivido sem pão, porque hoje eu não dispenso um pão. A minha maior dificuldade é falar não para um pão, entendeu? Eu preciso. O resto eu tudo consigo falar não, mas para um pãozinho eu falo, ai meu Deus, mas tudo bem. Preciso aprender a dominar. Aprendi a falar não, viu? Eu saía da academia, passava na padaria aqui, comprava 2 pãezinhos para mim e 2 para minha mãe. Aí chegava, escola que eu falava assim pra mim, você é muito esforçada, Josi. Assim, cara, eu admiro o seu esforço, mas o que você faz depois com você? Como você treina lá 1h30, 2 horas, você chega em casa e vai comer 2 pães? Tipo, porque é o seu prêmio por você ter treinado 2 horas. Pois é. Entendeu? É o seu prêmio. Você se dá esse prêmio, né? É igual quando você treina cachorro, que você dá o biscoitinho quando ele acerta. A gente está se dando o biscoitinho depois, não é? De fazer direitinho o que precisa fazer. É isso. Né? Cara, pãozinho. E aí, será que... Quer falar alguma coisa? Te interrompi? Desculpa. Então, não, será de fato necessário passar por essas experiências para que o homem se condoa da necessidade do seu irmão de caminhada? Então, será que eu preciso passar fome para entender o que é a fome do próximo? Será que eu preciso viver na pobreza para eu entender o que é a pobreza? Será que a gente não conseguiria aprender a dividir com ele? E aí que fala, não o que sobra, mas o que se tem? Então, quantas vezes a gente vê pessoas dividindo o pouquinho que tem com o outro, né? E a gente percebe muito mais essa caridade, inclusive, nas pessoas que passam necessidade. Então, eles... Por quê? Porque eles passaram a necessidade, que eles sabem como é difícil passar fome, e eles vão dividir o que eles têm, não é o que está sobrando. Eu lembro quando eu trabalhei de voluntária algumas noites, naquelas de entregar sopa, sabe? Na rua, para morador de rua. Era de uma outra casa espírita. E aí tinha alguns que tinham os cachorros. E a gente fazia a sopa, não era nem a gente que fazia, era uma churrascaria, olha que bacana. Era uma sopa super encorpada que a churrascaria servia durante o dia e sobrava aquelas carnes todas já assadas e eles jogavam tudo com arroz, com cenoura, né? Então, em vez de jogar fora aquele monte de comida, eles faziam caldeirões de sopa muito consistentes, né? E aí a gente ia entregar e tinham moradores que tinham cachorro. E ele falava assim, não, eu vou dividir a sopa com o meu cachorro. Aí a gente fala assim, não, mas essa sopa é para você. Não, mas se eu não tiver para o meu cachorro, eu não vou comer. Então, a gente tinha que fazer 2 potes, o pote dele e o pote do cachorro. E a gente sabe que isso era comum, assim, em comunidades, você vê muito relato que a pessoa não tem, só tem 1 quilinho lá de arroz. Ela vai dar um pouquinho para a vizinha que está sem nada, que o armário está vazio. Então, se tem 2 pãezinhos, vai dar um pedacinho para alguém. Então, será... Passagem bíblica lá, né? Oi? Passagem bíblica, né? Que o cara vai lá e joga um sacão de dinheiro e a mulher joga uma moedinha e aí fala quem é que doou mais, aí foi a mulher, porque o dela foi, né? Uma moedinha para ela é muito e um saco de dinheiro para o outro é nada, sobra. Sim, sim. E o que a gente vê, né, no outro lado da moeda, é que as pessoas, quanto mais financeiramente abastadas elas são, menos atos caridosos elas fazem nesse sentido. Então, elas vão dar o que elas não querem mais, como se fosse descarte de lixo mesmo. Eu vou dar aquele monte de roupa, aquele monte de sapato, que eu quero esvaziar meu armário para pôr roupa nova.
entendeu? Então, mal consegue tratar bem os funcionários que trabalham na casa deles, entender que às vezes precisa de um remédio, precisa sair mais cedo, precisa levar a filhinha no médico, e não conseguem compreender esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso é exercício. Então, na maioria dos lares, o vazio está presente. Caminhos tortuosos levam as pessoas em busca de necessidades que não existem. Vacilam diante dos apelos de consumo, da necessidade social de ter sempre mais e não o de ser. E aí o que a gente tem que buscar é o ser, né? Não o ter. Aí sobre privações voluntárias, mortificações. Então a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Os espíritos respondem que sim, porque sem energia e saúde, o trabalho é impossível, que é a outra lei, a lei do trabalho. E a mesma própria lei da conservação. Então o bem-estar é um desejo natural, então isso não é proibido. Então você se alimentar, dormir, descansar, você se sentir bem, isso é um desejo natural e que faz parte dessa lei de conservação. Deus proíbe o quê? O abuso por ser contrário à lei da conservação. A procura do bem-estar é validado, desde que não seja conquistado sem prejuízo de outras pessoas, e se não enfraquecer as forças morais e físicas. Então a gente ter esse bem-estar, praticar uma atividade física, fazer coisas que a gente gosta, que nos dão prazer, faz bem, desde que também não seja em excesso, né? Tudo tem que ser um equilíbrio. As privações voluntárias com vistas a uma expiação têm algum mérito aos olhos de Deus? Então, aqueles jejuns, pessoas que fazem jejuns de 20 dias, né? Então, sempre que fizer bem aos outros, terá o maior mérito. Agora, as privações meritórias é a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Então, você se privar de algumas coisas que você sabe que são inúteis para a sua vida, aí você estará cada vez mais liberto. Então, por exemplo, eu me privar de comprar um sapato por mês. Isso é inútil para mim, eu não preciso. E se eu consigo entender isso e superar isso, eu vou estar mais livre. Eu serei uma pessoa mais livre do que aquele que está aprisionado ainda à matéria, que acha que o sapato é o que vai dar status, que vai fazer com que, enfim, a pessoa se sinta de verdade melhor. Então, meritório é resistir às tentações e aos excessos de coisas que nada têm de proveito. A vida de mortificações dos ascetas, os ascetas, eles eram aqueles religiosos, né, que viviam também enclausurados, que viviam, muitos também fazendo com essa mortificação para ascender a Deus, tá? Então, a vida de mortificações dos ascetas, dessas pessoas, segue apenas aquele que a pratica e, conseguinte, que o impede de fazer o bem. Então, o que ele está falando aqui? Que também não adianta você ir para o outro extremo e fazer essas privações que prejudicam o seu corpo e a sua saúde, se não é para o bem do próximo, apenas por uma questão sua individual. Vou pegar a história do Gandhi. O Gandhi, ele entrou num jejum, né, porque ele queria a paz na Índia, reunir todos os povos que habitavam dentro da Índia e para conseguir essa emancipação da Inglaterra. E ele não queria que fosse através de lutas e guerras como vivia sendo. Então ele começou esse jejum. Peraí, que ela achou minha pulseira dentro do vaso. Ele começou então esse jejum com esse objetivo, para chamar a atenção das pessoas. Então ele não estava fazendo isso de se privar para mérito próprio. Ele queria provocar uma situação que no fim ele conseguiu. Ele conseguiu atingir o objetivo dele fazendo esse tipo de privação. Então isso, aos olhos de Deus, seria benéfico, tá? Então seria benéfico também eu fazer o jejum lá de um dia e oferecer o meu prato de comida para quem não tem. Vocês entendem a diferença? Seria mais ou menos isso, tá? Submeter-se a privações no trabalho pelos outros, esta é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então, a gente se privar de algumas coisas pelo próximo, isso está de acordo com a caridade. A alimentação animal não é contrária à lei natural.
tendo em vista que esse tipo de alimentação ainda é necessária à constituição física, pois ao contrário o homem perece. Aí aqui a gente tem que pensar o quando foi escrito e o quanto de ciência também tinha nessa época. Então hoje a gente já sabe que, por exemplo, a alimentação animal, ela não é crucial para a saúde humana. Ela não é um fator que, se as pessoas deixarem de se alimentar de outros animais, que ela vai adoecer. Naquela época se acreditava nisso. As mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, por outro lado, você maltratar os animais na hora durante o abate ou causar essas mutilações, mesmo que parciais dele, é como a gente já vê cenas de escalpelar o animal vivo, né? Então, de tirar a pele. Então, tudo isso não é agradável aos olhos de Deus. Então, não devemos criar sofrimentos voluntários sem nenhuma utilidade para os outros. Aí eu li, porque eu fui lendo sobre outras coisas também nessa lei de conservação, que falava até do canibalismo, né? Como que é o canibalismo frente a essas questões. E aí, eles analisaram o caso, por exemplo, daquele avião que caiu e eles ficaram mais de 30 dias lá na neve, e que eles só sobreviveram porque eles se alimentaram dos outros que morreram. Então, foi o jeito que eles conseguiram sobreviver. Então, nesse caso, aí falava que nesse caso, né, o julgamento qual seria, né, que nesse caso eles estavam usando o instinto de conservação, mas porque eles não mataram as outras pessoas para se alimentar. Eles utilizaram as pessoas que já haviam morrido, que estavam conservadas lá no gelo, na neve, para eles poderem sobreviver. Então, aí é muito diferente do que um canibalismo proposital que você mata para se alimentar. Então, isso era só um parênteses, né? Aí, sobre as provas voluntárias. Então, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e farei mais pelo vosso adiantamento do que por meio dos rigores que não mais pertencem a esse século. Então, muitas vezes, quando a gente falava, que a gente discutiu em várias passagens até do Evangelho, sobre esse jejum também que às vezes Jesus falava, que era principalmente o jejum, não do alimento físico, mas o jejum de pensamentos, de sentimentos ruins, que isso é muito melhor, você fazer o jejum para o seu espírito, então modificando condutas que lhe fazem mal, do que, de verdade, você deixar de comer determinado alimento, por exemplo, faz uma promessa, eu não vou tomar Coca-Cola durante um ano. O que isso vai fazer de diferença para o seu espírito, se você continuar fazendo fofoca, continuar fazendo maldade e não tomar Coca-Cola durante um ano? Então, são essas coisas que o Espiritismo traz de questionamento para que a gente pense. Nessa questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Então, é muito melhor você ter todas essas aflições que você tem que dar conta espiritualmente do que materialmente. Há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, no Livro dos Espíritos, né? Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque se trata da caridade pelo sacrifício. E não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata do egoísmo pelo fanatismo. Então você faz sem estar se beneficiando. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé, eis tudo que Ele vos pede. Então é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente procure mais aflição, mais sofrimento. E que a gente use a nossa responsabilidade, a nossa inteligência, nosso discernimento para ajudar o próximo e a nós também. Tá bom? Pode passar, Wagner.
Para mim, o Wagner não tá mais aparecendo. Ah, mas tá aí. Pra mim também não. Agora apareceu. Ah, apareceu. Achou! Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, quer dizer, você se machucar, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Então não vai ficar fazendo jejum para alcançar alguma graça pessoal para você. Você precisa do seu corpo bom para você poder pensar, para você poder trabalhar, para você poder ajudar. Então, torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-los e de fortalecê-lo, lei da conservação. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Tá? Tem mais? Não, acabou. Acabou? Então, essa é um pouquinho da lei da conservação. Depois eu vou compartilhar uma outra apresentação que eu achei no SlideShare sobre a lei de conservação, que ela fala que traz esse também relato, né, do canibalismo, enfim, tudo mais, que eu achei bem interessante, tá? Que complementa essa apresentação. Tá bom? Tá bom. Eu vou falar um pouquinho do egoísmo, que carrega o orgulho. E, e aí é bem essa figura mesmo, né? Traz muito peso aí para nossa vida, deixa a nossa vida muito mais difícil essa luta, né? De passar pela essa luta. Já é uma prova, aí você se apega a esses pesos, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Então, quando a gente se liberta desse orgulho, né? O egoísmo eu sei que é difícil, realmente é uma coisa bem difícil, mas também tudo é difícil. Só que se você pelo menos diminuir os pesos, né, desse saco aí, né, já vai deixar um pouquinho mais leve as nossas provações, né, na vida no geral, né? E de aceitar a mão que está sendo estendida, né? A gente tem dificuldade de aceitar a ajuda dos outros. Tem dificuldade em pedir ajuda. Por quê? Porque a gente acha que é tão autossuficiente, nosso ego não permite que a gente se mostre vulnerável, né? Então esse é o grande exercício, você se mostrar vulnerável e aceitar ajuda. Então o cara, ele vai largar o saco do orgulho e ele vai dar a mão para se salvar. Muitos preferem se afundar no orgulho do que realmente pedir ajuda, né? Aí é que a passagem do egoísmo, capítulo 11, item 11. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, quem é que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Lucas 22, 27. Né, então, é que causa uma reflexão, né? O que que você prefere? Você prefere ficar lá na mesa, lá, sendo servido, ou você prefere ficar servindo a alguém? Eu assisti um filme recentemente da Quando Ela Volta, que ela volta, sei lá, é a da Regina Casé, que ela é uma empregada doméstica de uma casa ali no... Parece um documentário, de tão realista que é o filme, mas ele é torturante, porque ele mostra uma realidade que incomoda, sabe? Que é muito real e é muito normal, que é normalizado, né? Isso. E assim, por mais que seja um filme, é uma ficção, são atores. Mas você sabe que aquilo ali acontece o tempo todo, todo dia, com muita gente. Aí isso que dá agonia. Fala, meu, sabe quando você não quer ver a realidade, você quer fugir da realidade porque ela te incomoda? Quando alguém maltrata um cachorro, mandou um vídeo de alguém batendo num cachorro. Você não quer ver, mas isso existe. É a mesma coisa, só que aí isso existe muito, né? Então, enfim, aí depois a gente vai desmiuçar essa frase aí também aqui no texto, mas é a triste realidade das pessoas que o cara pede para trazer um copo d'água, assim, tá. Eu tô aqui. Ai, não deu sede. Fulana, fulana, vem aqui. Vem aqui. A mulher vem.
Para Traz de um passar roupa, para de fazer o que eu estava fazendo só para te trazer um copo de água. Traz um copo de água para mim, por favor. É. Por Isso favor. quando, isso Isso é quando mais pede, por cínico, hein? favor. É mais cínico porque você fala assim, eu tô sendo educado. O que que tem de errado? Eu tô pagando. Eu pago para ela me servir. Tô- Eu pago para ela me servir, é Eu isso sou mesmo. justo. Pago por isso, ela aceitou e tá tudo certo. Eu não tô devendo nada para ninguém. Ainda deixa ela morar num quartinho, né? É. Aí toma água, coloca o copo aqui assim. A fulana vai retirar depois, né? Aí, meu, o que você prefere? Você prefere servir ou ficar na mesa aqui num forgado assim? Eu prefiro servir. Aí é aqui que fala dessa passagem, né? Jesus prefere servir a gente do que. Olha quem é, né? Jesus Cristo prefere servir a gente do que. E olha quem é, né? Diversos ensinamentos podem se extrair dos versículos que constam no Novo Testamento. No primeiro deles, Jesus nos dá exemplo da humildade, sendo ele o Espírito escolhido pelo Pai para trazer revelações sobre o mundo espiritual, sobre o reino de amor e bondade. Tendo ele a condição suprema de apresentar-se como o maior, dá o exemplo da humildade. Ele simplesmente é o maior ser que existiu na Terra, né? Ele veio já, ele já veio iluminado, né? Ele é, sei lá, vamos poder dizer um Deus, alguma coisa muito suprema, né? Mas quando ele chegou aqui, ele agiu como um humano dos mais simples que tem, né? O mais simples que tem. Então, às vezes a gente pode achar, e a gente que não, a gente, eu digo, humano, né? Não tem condição, né? Não tem moral nenhuma, é forgado pra caramba, não tem humildade nenhuma. Se o maior tem toda essa humildade de nos servir, e quem somos nós para querer ser servido dessa forma, né? Então, ele veio realmente. É assim que a gente mostra a nossa evolução, é nessas atitudes, né? De humildade, né? Não é nessa. Não é estar aqui falando de espiritismo, tá falando, e dando lições de morais, falando o que é melhor. É a atitude, meu. É a atitude nossa no dia a dia ali, aquelas coisinhas que a gente não dá a mínima, é aquilo ali que revela a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira humildade. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque falar da moralidade, falar o que é certo e o que é errado, todo mundo fala. Agora, fazer aí já é difícil, né? Como dizem, até papagaio fala, né? Aquele que está sentado à mesa e é servido por alguém julga-se importante. Na visão de Jesus não é assim. Olha só que negócio que deveria ser bizarro na época, né? Há 2.000 anos atrás. A gente até hoje acha que o dono lá da Amazon lá, Elon Musk, é um cara importante. Acha que fulano ali é importante, as coisas que ele tem, né? Tudo que ele fala, a gente dá maior atenção, dá maior respeito, né? Porque o cara é bilionário, né? Vamos dar atenção para ele, né? Um senhorzinho aqui que não tem nada aqui, que tem uma sabedoria, uma visão de vida extraordinária, ninguém dá bola para ele, né? Então, e isso eu tô falando do tempo de hoje, né? Com o despertar que a gente tem, tanta coisa que a gente aprendeu, tanta encarnação que a gente já passou, né? E lá naquele tempo lá, Jesus já mostrou que isso não é nada, meu. Você ser essa pessoa importante que está sendo servida, o que é importante é realmente essas pessoas mais humildes, que elas são as mais sábias. E Jesus já falou isso lá 2.000 anos atrás. Então, para o pessoal, isso aí deveria ter sido muito bizarro, né? Não, como pode um cara falar isso, né? Então, E porque as pessoas também, o contrário também acontece, né, Wagner? Então, muitos se recusam a sentar na mesa e comer junto com o seu patrão, porque não se sentem merecedores disso, né? Então, eu já tive pessoas que trabalharam para mim, funcionárias, né, que cuidavam lá do meu filho, tudo que eu falava, não, você vai sentar na mesa, a gente vai comer junto. Tem casas que eu sabia que a comida era diferente. Então, enquanto para os patrões, vamos assim dizer, os bifões, para os funcionários da casa era carne
filho de segunda. Então, nesse filme relata exatamente isso, porque às vezes tem regras lá que ela nem colocava a regra, ela mesma se dava a regra de não entrar na piscina, de não comer a comida do patrão. Ela mesmo criava essa visão humilhante, ela normalizava a Sim, humilhação, ela se auto-humilhava também, né? porque ela achava que isso era normal, como você falou, a gente normaliza essas coisas, estão erradas. E pra gente parece que tudo é normal, assim, né? Então, dos dois lados, as duas pessoas estão vendo isso como normalidade, né? E não é. É, porque eu tenho a sensação de que é porque escravo, né, mano? É um tipo de escravo, né? É, mas é a herança mesmo, é a herança disso. É porque, tipo, eu tenho a sensação, tipo, de um animal, assim, um cachorro, que você dá o petisquinho, senta, deita. Mas com o cachorro, a gente sabe que o cachorro é uma relação, né, humano com um animal, assim. Mas você tratar um outro ser humano como que ele se fosse um sub-humano, um animal, né? Esse escravo, as pessoas enxergavam, né? Pouco tempo atrás, aí até hoje, né? Você enxerga Uhum, certas pessoas como sub-humanos, animais, sim, que tem que ser manipulado, que não sei- e eles aceitam também, e aí assim fica serem um, explorados, sim, é triste, né? Triste realidade, né? é triste. Então se aproximou dele a mãe dos filhos, Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? E ela respondeu: Eu disse que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Aí aqui é uma mãe que pega lá os filhos, aquela mãe super. Ok, tem esse instinto de querer dar amor, dar carinho para os filhos e tal, mas. E os filhos dos outros? Né? Você tira aquela super proteção, sabe? Que, que você canaliza. Eu não acho muito errado você ajudar a amar e tal, mas quando você canaliza tudo em volta dos seus filhos, das suas coisas, das suas pessoas, dos seus animais, tudo seu é melhor, mais importante, vai na frente, faz coisa errada para poder passar outra pessoa na frente. Isso eu já acho muito hipócrita, sabe? Porque é que nem você tá com um sorvete aqui na minha casa, tem um sorvete do meu filho e o sorvete das visitas. Meu filho, esse aqui é do meu filho, os outros não pode, a criança dos outros não pode sentar aqui, esse brinquedo é do meu filho, sabe? Isso é muito feio, né? Então é que essa mulher tá falando, vai ser meus filhos, mas e os filhos dos outros? Só os filhos dela que vai sentar lá no reino, lá na esquerda e na direita, os filhos dos outros que se danem, né? E os filhos dela é mais importante. Então isso é muito comum, aquela coisa de passar a mamãe passar a mão na cabeça do filho fazendo coisa errada, né? Às vezes o filho faz coisa errada, rouba, mata, tudo, e a mãe vai lá e quer passar a mão na cabeça. É o instinto de proteção, ai que bonito. Não é muito bonito assim não, né? Não, porque o que é certo, e o que é justo, A né? mãe ama o filho dela, que lindo. Isso não é bonito não. Já, E não é bonito, não, construir um monte de estádio lá em Doha, em cima da morte de milhares de pessoas, né? Aí as pessoas vão lá agora assistir a Copa do Mundo, sabendo que morreu mais de 7.000 pessoas para construir aqueles estádios. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. a própria Copa do Mundo da Argentina lá, que tava matando gente lá a poucos metros lá da final lá, na ditadura, e tava tudo em festa lá, camuflando, né? A hipocrisia total, né? Sim. Já no outro, o desejo materno. É porque essas festas, né? A Copa do Mundo é linda, é maravilhoso, tal. É, é, o estádio, a mãe que defende o filho bandido. Essas coisas que às vezes a sociedade, né? Acho que até muito por cultura mesmo. Estamos em festa, vamos. Ela fica meio cega, né, para a realidade, né? Ah, é, É tudo muito normal, né? É normaliza. distração. É para distrair. Tudo isso é para distrair a gente. E a gente não acorda para a realidade, né? Porque, por isso que quando eu vou assistir esse filme, eu fico mal, porque eu estou vivendo num óculos rosa aqui, achando que o mundo é maravilhoso. Aí esse filme vem e dá um pau, um soco na minha cara e fala assim, olha, ó, esse é o mundo que você vive, meu filho. Você não Foi tá na pensando que a Netflix? vida é Você bonitinha. assistiu? A gente serve para
A gente tem que levar esses choques, né, pra gente, os beliscão, né, pra gente acordar pra realidade, né? Porque senão a gente fica achando que o mundo é tudo bonitinho, a Copa do Mundo, ai, ninguém, né? A gente tem que pensar, pelo menos, né, no respeito pelas pessoas que morreram, né? Uma coisa digna, né? Já no outro, o desejo materno proporcionar aos filhos o melhor, a mãe dos filhos do Zebedeu, num ato que ele julgava de extremado amor, pede que seus filhos sejam elevados à condição espiritual de Jesus, já que pedia ao Rabi que seus filhos pudessem ser colocados numa posição de destaque ao seu lado. O pano de fundo em ambos é o desejo do melhor para si, que outro nome tem senão o egoísmo, né? E aqui, aqui falou, julgava de extremado amor, acha que isso é bonito. E As a, pessoas não têm a consciência muitas vezes, né, Wagner? Muitas nem fazem por mal, a maldade realmente intencionada, né, com intenção de fazer a maldade, mas é a falta realmente de consciência, né, e é o que a gente vê em nós também, não estou falando que nós somos melhores, não, mas o quanto realmente essa falta de consciência faz com que o mundo seja o que ele é hoje, tanto socialmente, quanto economicamente, quanto ambientalmente, né. e aí a gente passa despercebido por esse falso amor, essa falsa ilusão de que as coisas estão bem. A gente passa muitas vezes, né? Em muitos lugares que a gente vai, coisas que a gente faz, a gente acha que está tudo bem, mas a gente, né, inocentemente até, às vezes, acaba se influenciando por algo que não é bom, né? De verdade, né? É do egoísmo que está a raiz de todos os males que assolam a humanidade desde os mais remotos tempos. É nele que se encontra o motivo das guerras, das dissensões, das fraudes, do roubo, do sequestro, de tudo que é de pior que existe no mundo, né? O egoísmo é o alvo que, para onde mirar a criatura que deseja sua renovação interior, que busca um sentido maior, profundo em sua vida. Enfim, o verdadeiro cristão. Ali em cima, ali a figurinha, o egoísmo ataca a saúde. Eu não consigo aumentá-la. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que utilizam nossas vestes, instrumentos quando os descuidamos. O Chico Xavier que falou isso aí. Aí tem uma mãe lá com um guarda-chuva bonitão lá, e uma mãe com os 3 filhos lá, desprotegidos, né? E assim, aí você acha que tá fazendo bem, né? Ah, tô fazendo bem pro meu filho, mas nem olhar, nem sentir uma empatia pelas pessoas que do outro lado que sofrem, né? Aí já é uma coisa para a gente se refletir, né? Aí aqui, acho que eu vou começar já daqui já. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, aí combate o egoísmo com a caridade. Substitui, né? Você vai tirando um, colocando o outro. E no meio disso é você não fazer nada, né? Que também é o egoísmo, né? Mas quando você presta alguma coisa para alguém, né? Eu sempre penso nisso, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, se você não está fazendo nada, meu, você está sujeito a sofrer más influências mais fácil do que as boas influências, né? E se você está fazendo alguma coisa boa, é que você não tem tempo para poder fazer o mal, né? Você já está fazendo o Uhum, bem, né? E quando você faz o bem, os obsessores, todo mundo te respeita, né? Até os obsessores falam, meu, deixa o cara tá fazendo bem lá. Se o cara tá lá carregando o lixo lá, o lixeiro carregando o lixo, todo mundo na avenida para lá pro cara pegar o lixo e levar lá pro caminhão. Por quê? Porque o cara tá fazendo uma coisa útil para a sociedade, todo mundo respeita ele, né? Parou, o cara tá carregando lixo. Bom, posso estar com pressa, tudo, mas o cara é a prioridade. Então é a mesma coisa, a gente tá fazendo bem, tá fazendo a coisa certa, pode ficar despreocupado que ninguém vai te encher o saco por causa disso. É um sentimento que, muito embora esteja presente nos primeiros anos da vida da criança para a descoberta de sua identidade, no correr dos anos deve ser orientado pelos pais a olhar além de si e ver o outro como igual, como um filho de Deus que todos somos.
no lar cristão, na leitura semanal do Evangelho, na participação da comunidade espírita que segmenta o aprendizado. Aqui já está falando, né, da gente ter essa responsabilidade com nossos filhos, né, porque esse instinto de conservação, né, traz um pouco desse egoísmo, você querer comer, né, tal. Mas como a gente tem a razão, a gente tem um raciocínio, a gente começa a entender, né, criancinha, com a educação dos nossos pais, de que não é bem assim. Não é só para mim, não é só para eu comer, só tem que começar a orientar a criança a falar sobre as outras pessoas que precisam de ajuda e tudo, e aí a criança vai se conduzindo ao bem, né, à caridade. Aí a responsabilidade muito importante dos pais em conduzir os filhos a pensar nos outros e deixando esse instinto de lado, né? Vai amansando o instinto, vai despertando a razão já com a caridade, né? Não com o egoísmo. Né? Porque às vezes esse egoísmo, né? Essa coisa de querer comer só para mim, né? Eu acho que tem um caso racional, né? Que você faz porque você não gosta, não tá nem aí para os outros mesmo. E acho que tem um caso do instinto que está muito aflorado. Vamos supor uma pessoa gulosa lá, tem um lanche lá, dois lanches. E ela, por impulso, por instinto, não por maldade, ela vai lá e comeu tudo, não deixa para os outros. Então, não é que ela é egoísta no sentido de racional, ela é egoísta no sentido impulsivo, do instinto que ela não consegue controlar, né? Eu vou dar um testemunho aqui rapidinho, porque essa aula tá bem forte. Quando eu era criança, eu morava lá no Ceará, não sei se eu já contei isso, mas tinha os meus primos aqui de São Paulo que ia para lá com os meus tios, e eles eram super bem de vida e tal, né? Então eles iam de carro, chegava lá com aquela caixa enorme de bolachas, eu lembro de sustagem, pra vocês terem ideia, que era de morango, né? Aquele negócio gostoso, que tudo, que não tinha lá na minha cidade. Então, meus primos chegavam lá com aquele pacote de plástico, aquelas coisas, que eram aquelas crianças que não comia qualquer coisa, né, que tinha acostumado aqui com o bom e o melhor. E lá tinha muita coisa que não tinha naquela época. Resumindo, vamos dividir com os primos, vamos. Virava para mim e falava assim, você quer? Eu falei, quero. Jogava no chão e falava, pega. Nossa. Sério. E a minha tia achava aquilo, né, falava, menina, não faz isso, que coisa feia, tá? Mas assim, não brigava, não batia, não tinha uma punição, né? E isso, gente, quando a gente veio pra cá, foi uma coisa que a gente, vira e mexe, a gente lembra, assim, das dificuldades que a gente passou, e a gente fala que hoje nós somos ricos, né? Que graças a Deus o armário aqui de casa não falta nada, a geladeira é sempre cheia. Eu vou no mercado, se vê alguém pedir alguma coisa, eu tiro dali do que a gente comprou e dou para aquela pessoa, tal. Enfim. E isso me gerou alguns transtornos. Eu não me tornei uma pessoa egoísta, ou me tornei de uma certa forma. Mas o que eu quero dizer? Tipo, se eu estava comendo um negócio, eu não gostava de dividir. Eu tinha que ir lá e comprar a mesma coisa e dar para aquela pessoa. Porque na minha cabeça, tipo, dividir não era legal, não seria o suficiente. Dá um mordido pro outro, né? Você dá um alimento que você já mordeu. Tipo... Não era nem o dividir, é de você oferecer um alimento que você já pôs a boca, né? Pois é. E assim, eu também desenvolvi aquela vontade de comer tudo, senão eu tenho que comer, porque senão vai acabar e tal. E, tipo, vários esquemas, assim, que eu desenvolvi, que eu comecei a tratar, né, na terapia, que eu vim descobrir agora, gente, depois de grande, mas que tem muito a ver com situações que eu passei na minha infância, e isso marcou muito, né? Então, assim, cara, é incrível, assim, tipo... E aí agora eu tento... Esse final de semana, meu noivo me deu lá mini sonho. Eu falei para ele que eu queria só um, ele trouxe 4. Tinha uma criança pedindo, com o irmão mais velho pedindo comida ali no farol, vendendo bala. Eu falei, cara, eu não vou comer isso daqui, mas como eu não mexi, eu falei, eu vou dividir, vou dar para aquela criança, mas porque eu não mexi, porque eu, sabe, assim, tipo, muito louco. Então a gente precisa mesmo tomar cuidado. Eu não sou mãe ainda, mas muita coisa que eu passei, que eu vi, o que a minha mãe ensinou, o meu pai, o sofrimento deles também nessa época de ver o filho deles querer uma coisa, né? E a outra ir lá e jogar no chão, assim, pega. Isso quando eu nem falava assim, não dou, e comia tudo, e às vezes jogava os pedaços no chão, assim, sabe? É absurdo. E falar, é uma criança, né? Tipo, e o ser humano, como que cresceu, sabe? Não cresceram legais essas pessoas. Faltou realmente essa educação, esse pulso firme da família, né? De educar, respeitando e dividindo, né?
Sim, sim. Então, assim, é muito. Quem já passou fome mesmo, quem já passou necessidade, eu não tô me vitimizando nem nada disso, mas também não sei, de repente, lá em outras vidas, eu também não fui uma pessoa, né, tão legal, vai saber se eu não fiz isso. Mas, assim, hoje eu não gosto muito de dividir. Eu prefiro, eu tenho que comprar para dar para pessoa ali, deu negócio fechado, tipo, a pessoa ter o prazer de abrir, sabe, de comer o negócio 100%, gente. Eu fico pensando, minha mãe fala, menina, você tem que aprender a dividir. Eu falei, mãe, mas eu não consigo. Não, você está aprendendo a dividir. Só que você não está dividindo o seu necessariamente. Você está comprando um igual para oferecer para o próximo. Eu acho que Mas é será a que mesma coisa, entendeu? E numa emergência, se você precisar doar, que você não tem como comprar, você vai doar. Você é, vai doar para se alguém realmente precisar, né? não, eu acredito que sim, porque eu já dei, assim, mas não é uma coisa que eu me sinto confortável. Parece que eu não tô Uhum, sendo fair com a pessoa, sabe? uhum, Comigo, assim. Então é muito louco. A gente precisa mesmo refletir, né, sobre os nossos atos e quando for mãe, pai, como que a gente vai educar, o cuidado que a gente vai ter que ter de educar os nossos filhos, né? Não permitir que sim. eles tenham comportamentos é, negativos, né, avessos do que a gente está ensinando ali, de repente por causa de uma outra criança que vai ter um comportamento ali que não é legal, né? Então é isso daí, eu estou pensando aqui. Pode falar, O desculpa. melhor exemplo, a melhor educação é o exemplo, Josi. É onde as É, crianças mais aprendem. Não adianta o pai falar, não grita, ele berrando o tempo todo em casa, com todo é. mundo. Não falar palavrão e falar, né? O melhor jeito é você ser o exemplo. Então, quando um filho nasce, você se tem que obrigatoriamente se tornar uma pessoa melhor. Policiar os seus gestos, policiar as suas palavras, e ser o exemplo. Então, Sim, se é uma criança que vê a mãe e o pai dividindo as coisas, ela vai aprender a dividir, né? Não precisa nem é, falar, porque ela vai viver aquilo como algo natural. é. Isso é Fora verdade. que a relação que a criança tem com o dinheiro, né? Logo, às vezes ela desperta meio que ali sozinha, só observando, né? Às vezes a criança sabe umas coisas que é cara, as coisas que é barata, e sem nenhum pai falar, ela já se priva de algumas coisas porque sabe que é caro. Aí É eu, verdade. quando era moleque lá, meu pai chegava num bar lá e falava para eu pegar o que eu quisesse. Aí eu pegava aqueles doces bem baratinhos, o doce de abóbora, o doce de leite, doce de amendoim. Delícia. Aí chegava as afilhadas dele lá, meu, elas pegavam soufflé, prestígio, isso aqui. Eu ficava, mano. Não é possível, né? Ah, mas você fez a sua parte, Wagner, Eu sei, né? velho. A barra a gente pensa, já, né? Fica, Mas eu putz. ficava meio. Eu via e eu ficava meio conformado, assim. Mas tudo bem. O egoísmo é que parecendo aquela empregada, né? Mas não pode pegar o mais caro. Tem que. Ninguém falou que não pode pegar o mais caro. Ele falou, pega o que você quiser. Aí meu pai É, sempre achou que eu gostava do doce de abóbora, mas eu não gostava. Eu pegava porque era barato mesmo. Eu queria pegar o prestígio, o choquinho lá. Nossa, a criança, né? Como uma criança pensa as coisas, né? Como. Gente. aí, o egoísmo é a negação da caridade. É preciso destruir a couraça que reveste o sentimento de ser para que se sensibilize com a dor do outro. O mestre nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e o segundo semelhante é amar o próximo como a si mesmo. É na solidariedade e na fraternidade que se encontra a verdadeira alegria da alma. Quando a criatura se abre ao amor, todo o universo conspira para a sua felicidade. Então é isso aí. Você ocupar esse espaço, tem um espaço lá, você decide que você quer usar o seu espaço ali para egoísmo, para caridade. É uma escolha que a gente tem, né? E quando a gente está no caminho da caridade, no caminho do bem, né? O universo ali, ó, vai se conspirar para nossa, os mentores, é, todos, né, que nos acompanham, os espíritos elevados que nos acompanham, que nos quer o bem, vão nos acompanhar junto, né? Vão observar, a gente vai, né, vai ser observado, vai ser amparado. Então, tudo conspira positivamente quando a gente começa a fazer as coisas
para o próximo, né? Para a caridade. E não só para o próximo, mas para si mesmo também, né? Aqui, quem quer carinho agora? Você já quer carinho? Já? Você acha, gata? Participando da aula, gente. Sim, ela vem com a pata, ela vem com a patinha para te puxar para você fazer carinho, né? Gorda. Aí aqui é a bibliografia, né? O Kardec. Tá bom? Já acabou? Já acabou. Já. Ai, gente, eu tô achando essas aulas estão passando muito rápido. Mas são 9 horas, é o horário que normalmente acaba, né? 1h30 o curso. Hoje que a gente ainda atrasou 10 minutos. Nossa, eu não tinha visto o Bom, eu horário, verdade. E aí, acho que pode fazer o encerramento, Wagner. Depois eu tenho um recadinho para dar para Josi, tá bom. para você também, tá bom? Então, eu vou fazer a oração final e vai ficar aí pro pessoal que vai assistir depois dessa aula, né? A Débora, né? O Murilo e tal, o pessoal lá. E beleza. Mandar um beijo para eles aí. Na aula. Agradecer a todos que assistiram essa aula até o final, né? Quem assistiu Aos que não puderam participar. A Josi Oi. teve aula particular hoje. E quem assistiu a aula até Mais agora, professor do que aluno. e quem assistiu a aula até agora vai ganhar Um doce de abóbora. esse parabéns aqui no final, né? Só para quem tá vendo até aqui, né? Você ganhou esse prêmio, doce de abóbora, É bom, com coco. e vai ganhar também muita luz no coração, as Recebo. bênçãos dos nossos mentores, de Deus Todo-Poderoso, as bênçãos em nossa casa, que ilumine nossa casa, proteja nossa casa, ilumine nossa mente, nosso coração, que chegamos aí esse final de semana, muita paz, muita alegria, muito amor e muita caridade na prática também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.